cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz seja com você. Quem quiser abrir sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5, 16. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo que vivo pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne, e eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês não for guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, decisões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Só uma pequena meditação nesta palavra, mas é que eu vi algo, uma frase que me chamou muita atenção. O que a gente tem que fazer, ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode se alimentar bem por nós. Ninguém pode fugir do pecado por nós. Ninguém pode vencer o pecado por nós. Então, desde antes de nós ser crentes, se nós parar para refletir, nós vamos ver, desde antes de nós ser crentes, nós vamos saber o que é a obra da lei, o que é a obra do Espírito e a obra da carne. E se nós pararmos para refletir agora, o que temos alimentado? O que temos mais alimentado? Todos os dias das nossas vidas temos a chance de fazer alimentar a nossa carne, o nosso espírito. Eu sei, é difícil levantar e sentir vontade de ler a palavra de Deus, de fazer o que é correto, de ser bondoso, de ser misericordioso, porque o mundo anda na contramão de Deus. Mas nós que somos cristãos andamos na contramão do mundo, e nós devemos fazer de tudo para não cair aonde nós oramos para estar, não voltar para onde nós oramos para sair de lá. Então que nós venhamos refletir quais são as obras que nós estamos vivendo, o que estamos feito. E uma das coisas é parar, olhar onde nós estamos e deixar de culpar o nosso próximo e começar a ter uma atitude diferente, porque depende de nós mesmos, para que nós venhamos viver o sobrenatural e as coisas grandes que Deus tem para nós vivermos. Tem coisas aí atrasadas, já era para muitos estar colhendo grandes coisas, mas infelizmente não está, porque ainda está vivendo na carne. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude, nos fortaleça, nos dê direcionamento, para que nós venhamos vencer o pecado, para que nós venhamos fugir daquilo que desagrada a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome. Nós queremos, Senhor Jesus, viver coisas grandes e maravilhosas contigo. E hoje, ó Deus Senhor, nós queremos adorar o Senhor neste culto aqui, aquele que morreu por nós, que nos salvou, que nos libertou, Pai, do mal, da condenação do pecado, Pai. Nós queremos viver coisas grandes e maravilhosas contigo, ó Deus. Senhor, sonda o íntimo, ó Deus fiel, o oculto do coração de cada um, Pai. E se há alguma tristeza, Pai, alguma aflição, alguma culpa, ó Deus, que o inimigo esteja jogando no coração dos meus irmãos, Pai, que venha cair por terra hoje, Senhor. Pai, mas que eles venham viver coisas grandes e maravilhosas contigo. Que eles venham viver coisas grandes contigo, ó Deus céu. Tira essa tristeza, Pai, essa angústia, Pai,
para que nós venhamos, Senhor Jesus, contemplar, ó Pai, o melhor que o Senhor escolheu para nós, as bênçãos que o Senhor escolheu para nós e as maravilhas que o Senhor tem para nós, ó Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém tem um testemunho para edificar a nossa fé? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém. Amém. Tem não? Tem. Pode vir. Receba a dona Elô com palmas, glória a Jesus. Só de nós estar vivos já é um grande testemunho, né, gente? Estamos vivos, estamos aqui hoje, comemos, né? Nos alimentamos, é um grande testemunho. Gente, mas eu vivo me perguntando, acontece coisas assim na minha vida que é uma coisa extraordinária. Eu recebo tanto, pago tanto, e eu não sei também que meu dinheiro não. Gente do céu, eu fico assim perguntando tanto, que Deus é maravilhoso. Eu estava olhando a história do meu banco, eu falei, gente, não deve ser o dinheiro. Eu não vi ele, olha. E graças a Deus, Deus tem me suprido cada dia que passa. Eu estou feliz e agradecida a Deus, gratidão a Deus todos os dias para a minha vida. E eu só tenho que agradecer ao Senhor. Tudo que eu agradeço ao Senhor. Se eu estou de pé hoje, eu agradeço ao Pai, né? Então, todos os dias é dia para a gente agradecer e testemunhar a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Tem não? Você falou? Eu falei que tinha. Eu também. Eu estava refletindo, né? Surgiu uma pequena tribulação na minha vida esses dias para trás. E aí, quando os ventos fortes vêm, a gente fica preocupado, a gente fica angustiado. E eu conversando com uma pessoa, e aí eu simplesmente, Deus colocou no meu coração distância. Sabe quando a gente tenta todos os nossos meios? Eu tentei de um jeito, tentei de outro meio, e nada deu certo. Eu orei e falei para Deus, Senhor, e agora? Como que eu vou fazer? E Deus falou, apenas descansa, ainda não chegou a hora. Deus colocou no meu coração, né? Apenas descansa que vai dar tudo certo. Amém. E aí o outro dia chegou, que era tal dia, e eu fiquei pensando, e agora? E de repente, tudo fluiu assim, sabe? Igual a dona Elô falou, sabe? Nem a gente entende. Mas porque, às vezes, aí eu fiquei pensando, por que Deus sempre age assim com a gente, né? Aos 45 do segundo tempo, quando você pensa assim, vai ter jeito mais, agora é só chorar. E aí eu falando para Deus e falando com Deus, né? Meditando e falando. E aí Deus só colocou no meu coração, é para a gente aprender a descansar. A gente lê e fala, é tão bonito, né? A gente lê Mateus 6 e fala, né? Por que andar ansioso com o que comer, o que a vez de beber, né? E às vezes a gente também passa por isso, e até pior. Às vezes a gente, se a gente for olhar para as aves, não planta, e se alimenta todo dia porque Deus provém e a gente fica ansioso. A gente pensa que o dinheiro é maior que Deus. Mas muito, hoje eu estava ouvindo um estudo e onde o irmão estava falando que o povo hoje eles estão colocando, o mundo está colocando o dinheiro maior que Deus. Se eles têm uma tribulação, um problema, eles só acham que o dinheiro vai resolver, mas não é. É o nosso Deus que nos acolhe no momento mais que a gente pensa que é mais impossível, né? Deus me socorreu, Deus me direcionou. É tão lindo descansar em Deus. Eu confesso, tenho que aprender mais. É muito maravilhoso. Confiar e deixar que Deus age. Amém? Amém, Jesus. Baseado no Senhor. Aleluia. Agora vamos ler lá, vamos passar para o nosso momento de dízimo e oferta.
Salmos. Hoje eu não marquei nada, só sabia o que estava a palavra, mas não deixei algo na conversa. Salmos 116, 12. A palavra do Senhor nos diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eita, Aleluia. Só da gente parar para pensar de estamos bem, estamos saudáveis, só da gente pensar o quanto somos dependentes de Deus, que até o ar que enche o nosso pulmão vem de Deus, a gente vai parar para refletir e ver e entender que dizimar e ofertar é um ato de gratidão. Verdade. Se a gente, com o tempo de caminhada, eu creio que eu já tenho uns 10 anos de crente, eu batizei em 2016 e conhecendo muita gente na caminhada cristã, tem gente que ele lê a Bíblia para ele encontrar um escape, para ele não fazer as coisas. Tem gente que ele lê a Bíblia para encontrar um escape, para ele separar, para encontrar um escape, para ele não viver segundo o Espírito, nas obras do Espírito, para encontrar um espaço para que ele possa agir conforme agrada a carne dele. Mas tem outros que lê a Bíblia e compreende que Deus é na vida dele e ele quer agradar ao Senhor de todas as formas. E somente essas pessoas conseguem dizimar e ofertar com gratidão ao Senhor. Eita, glória a Deus. Poderia dar para você diversos versículos te ensinando: olha, irmão, dizime e oferte na casa do Senhor. Mas tem muita gente hoje aí ensinando ao contrário. Mas aqui a Bíblia me ensina o que eu já compreendi, é que no Velho Testamento realmente era um mandamento, mas já no Novo é algo mais, tem que dar com gratidão, é dar com alegria, dar com amor, dar com constância. Então que o seu dízimo e a sua oferta não venha ser dado com pesar, mas que você venha entender como a dona Elô, né? Parar e olhar para a sua conta bancária e falar assim: poxa, como que eu paguei isso esse mês? Não entender, isso é milagre de Deus nas nossas vidas. É cuidado de Deus para aqueles que fazem as coisas para Deus amando a Deus e não com pesar no coração. É muito lindo mesmo ver Deus agindo através dessa obra. Sabe por quê? Porque aqui está aberto, porque tem pessoas fiéis. E não é pessoas que fazem a coisa com pesar, porque aqui ninguém vai te dar um versículo que você é obrigado, que quanto mais você dá, mais você vai receber, mas que você venha contribuir com a alegria na obra do Senhor, porque é muito gratificante, porque tudo que, graças a Deus, tudo que nós levantamos aqui, Deus honra, Deus levanta os servos dele, graças a Deus, Deus sempre abençoa que nós conseguimos pagar as contas certinho, tem as coisas sempre para nós fazer. Às vezes parece que quando aparece um pouquinho a mais, pode esperar, alguém vai precisar e a gente ajuda aquela pessoa. Mas pode ter certeza que uma das coisas que eu tenho pedido muito para Deus é que faça dessa obra um solo fértil. Porque a sua semente está sendo plantada aqui, pode ter certeza, ela vai gerar vários frutos, seja espiritual e fisicamente. Pode ter certeza. Às vezes lá no seu emprego você nem deveria estar, mas Deus te honrou no lugar que você está. Às vezes você nem tem tanta sabedoria para administrar seu dinheiro, é tão pouquinho, mas Deus no meio do caminho ali, Ele faz agir tudinho ali para você, que tudo venha fluir bem. E isso não é honra nossa, é honra do que Deus pode fazer com aqueles que é fiel a Ele. Aleluia, glória a Deus. Quantas, conhecendo vários irmãos aí de igreja, e às vezes a gente para conversar e a gente vê a ignorância de algumas pessoas biblicamente, que são enganadas porque não leem o contexto de algumas histórias e elas obrigadamente fazem as coisas
para Deus. Mas dizimar é um ato de alívio. É um ato de você entender que a obra de Deus, ela precisa pagar contas. Ela também é um organismo vivo. Então que você venha continuar contribuindo, porque Deus vai continuar te abençoando. Eu sei que tem meses que é difícil, confesso, também passo por momentos difíceis na minha vida. Não é só qualquer um. Mas sempre que tiver também, pode lembrar que você tem uma igreja para te ajudar. Olha, irmão Paulo, o negócio está feio esse meio, não, peraí, vamos orar aqui, Deus vai abençoar. Não estou falando nada, se vocês não vêm fazer nada com pesar para Deus, pode ter certeza que às vezes nós não vamos ter, mas nós procuramos outra pessoa que tem, pede ali, pede acolá, e quando nós vemos, nós já conseguimos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, dizimista e ofertante desta obra. E eu quero orar por você que ainda não é, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? Então não fique com pesar no coração se você não pôde contribuir. Deus vai te abençoar assim mesmo. Amém? Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoe a cada um dos meus irmãos, Pai, que tem contribuído com esta obra. E mais uma vez, Senhor, eu venho falar contigo, ó Deus fiel. Insistentemente faz desta obra um solo fértil, Senhor, para que essas pessoas que plantam, ó Deus fiel, as suas sementes aqui possam colher vários frutos. Pai, dá sabedoria aos meus irmãos para administrar os bens deles. Dá sabedoria a eles, Senhor Jesus, para que eles venham viver coisas grandes, ó Pai. Não só, Pai, no âmbito, ó Deus fiel, financeiro, ó Deus fiel, mas em todas as áreas da vida deles, Senhor. Em nome de Jesus eu te clamo, Senhor Jesus. Abençoe, Jesus, Papai querido, aqueles também que hoje, ó Deus fiel, infelizmente não pode dar o seu dízimo e a sua oferta, mas que eles venham contribuir, Pai, com a tua obra com alegria, assim como a tua palavra nos ensina. E que eles venham colher vários frutos, Senhor. Pai, abre portas de emprego para aqueles que não têm, Pai. Senhor, dá, ó Deus fiel, uma ideia genial, Pai, para abrir um negócio, Senhor Jesus, que venha ser bem próspero, ó Deus fiel. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abençoe as vendas, Senhor Jesus, daqueles que têm um negócio. Abençoe o emprego, Senhor, de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te clamo, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você louva? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento a Maria com a paz do Senhor, amém? Estava falando com o irmão Brian mais cedo. Esses meninos aí têm que aprender a mexer nesse som aí para ajudar a gente. A gente já não é cantora, né? Aí o som não ajuda. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, santo, Deus Todo-Poderoso. Escola está sobre os seus pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Glória a Deus. Tu és fiel e santo, Deus Todo-Poderoso. Quem crê que Deus sempre tem uma saída para nos guiar. Se a gente estiver diante das águas, sempre vai ter um caminho seco para a gente poder passar. Porque o Senhor, Ele é o nosso escape, amém? Glória a Deus. Aleluia. O inimigo tenta
força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, das pedras faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper
minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Aleluia, Deus. Glórias. Meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te levei. Por vezes quis mentir, dizendo dedo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém e eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel e santo, Deus Oh, Todo-Poderoso. aleluia. Glória, glória a Oh, Deus. glória a Deus. Santo tu és, Senhor. Tu és Deus, tu és poderoso, tu és fiel, Pai. Tu és todo-poderoso, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Obrigada, Deus. Pai. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles
menino cantou, depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo Jesus. Naquele batismo estava todo o meu ser, batido por mim, meu viver. No vinho a pulsão, perdão, em seu meio olhar minha salvação. Naquele batismo estava todo o meu ser, batido por mim, meu viver. No vinho a pulsão, perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Ele é a mim. O meu Jesus pensava em mim. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, se assentando, dê palmas bem avivadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Tu és fiel e santo, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel e santo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pegou? Meu telefone estava ali? Nada aqui. Achou? Tá dentro aqui. Glória a Deus. Tem umas anotações aqui. 1 Coríntios Estou 11. escutando bom demais. 1 Coríntios 11. Glória a Deus. Aleluia, Tu és Jesus. fiel e santo, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios 11. Sim. A leitura vai ser um pouco longa, então se os irmãos quiserem se acelerar, pode ficar à vontade, tá? 1 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preconceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ó, portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a imagem e a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poder, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher olhe a Deus descoberta? Ou não vos ensina
na mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher com cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que... Glória a Deus, amém? Glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Já tem algum tempo que o Senhor ele tem colocado no meu coração essa questão da tradição da ceia, né? Que não é algo cultural para nós cristãos. Para nós cristãos não é simplesmente um ritual que nós criamos dentro da igreja, mas sim algo que o Senhor deixou para nós com um propósito. E meditando muito sobre isso durante esses 21 dias de jejum que nós fizemos, e contemplando as maravilhas do Senhor diante dos testemunhos, diante dos nossos ajuntamentos, de cada live que foi feita, de cada oração que foi pedida, de cada pessoa que pediu para participar, ou que eu chamei para participar, né, que nós chamamos para participar desse jejum conosco, e vendo que a linha de pensamento, a vontade, o desejo do coração era o mesmo, sabe? Eu fui tomado durante esse período de meditação por algo muito maior. Aí a gente começa a se sentir diferente, a gente começa a não querer se misturar mais com certas situações, e muitas pessoas olham pra gente e falam assim: ah lá, ó, a Santa Ronda, ah lá o Santarrão, ih, já ficou fanático, já subiu pra cabeça, já tá inventando moda. Mas sabe o que acontece? É que quando a gente entende, quando a gente chega aos pés do Senhor, nós somos uma pessoa, e Ele vai nos transformando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos lapidando ao molde dEle, à forma dEle. Quando a gente entende que nós somos feituras de Deus, né? Ele nos fez, Ele nos esculpiu com a sua própria mão, Ele escolheu o nosso pai, escolheu ali a nossa mãe, escolheu ali a família que nós iríamos crescer, e junto com isso Ele já tinha pago um alto valor por nós. Só que era necessário que nós estivéssemos aqui ainda nesse mundo, senão o que seria, né? Qual que seria o sentido do próprio Deus se entregar na cruz pelo nosso pecado? Então, quando nós estamos aqui, né? Quando nós nascemos, quando nós vivemos, e a partir do momento que nós tomamos
dá para eu imitar, isso daí realmente procede da palavra do Senhor. Cristo, eu creio que se Cristo estivesse aqui hoje em carne, como nós estamos, ele também faria isso. E a gente vai e copia, a gente vai e imita, sabe? Não é errado a gente imitar as coisas boas, mas eu também creio que tem muitas pessoas que se dizem cristãs e até na verdade são, porém, então, no mesmo propósito que nós, de quê? De sermos moldados pelo Senhor, para sermos lapidados, porque nós não estamos aqui perfeitos. Aleluia. E hoje o olhar das pessoas para nós que estamos aqui dentro da igreja, uma pessoa, qualquer pessoa pode passar aqui na porta e jogar um papel de bala no chão. Sai você aí na porta e joga um papel de bala no chão. Deixa alguém ver. Vai. Você não é crente. Fulano disse que é crente jogando lixo, meu Deus, né? Como tem viralizado, gente, eu tenho visto assim coisas que entristecem meu coração. Mas o que me deixa mais triste não é nem o erro das pessoas, sabe? Às vezes pessoas que pegam o microfone no altar e ali na empolgação, na emoção, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo que está cheio é cheio de Deus. Às vezes está cheio de emoção, né? Está cheio de alegria, quer compartilhar algo. Mas, como eu já disse, eu vou repetir, está sendo lapidado. E ali solta uma coisa ou outra, sabe? Que Jesus mesmo passa de lado e fala assim: meu filho, reveio, você falou o que você fez aí, que não foi bem eu não, sabe? Só que aí as pessoas elas começam a juntar, porque hoje tudo está muito assim, né? Tudo está muito exposto, tudo está aí fácil. Aí nós mesmos estamos aqui gravando uma live para alguém vir aqui, pegar uma partezinha pequena daquilo que eu falei, transformar em algo totalmente diferente daquilo que eu estou querendo passar. É muito fácil. Sabe? E assim, essas pessoas elas pegam os erros de quem está buscando na fé, que está buscando em Deus, e tem feito piada. E tem feito combinações ali, sabe? Mas sabe o que é o mais triste? Não é quando o ímpio ri. Não é quando o ímpio fala assim, ah lá. Não, é quando o próprio cristão comenta lá embaixo. Oh, meu Deus. Faz isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não ria dessas coisas, nem comente, pula fora, passa direto, sabe? Eu sei que às vezes, pra gente, até mesmo para conhecimento, tem coisas que a gente acaba vendo, a gente acaba se inteirando da situação, até mesmo pra gente entender. Às vezes é ali algo, né? É uma imitação que não é para nós concluirmos ela, às vezes é uma direção que a gente está indo, que a gente vai acabar naquela mesma cilada. Aí nesse caso sim, sabe? Mas se você não tem discernimento, se você não tem esse entendimento de não julgar aquele que está ali na caminhada junto com você, da mesma fé, com a mesma vontade de vencer em Cristo, não assiste, não comenta, sabe? Não aponta. Olha para você mesmo primeiro. Olha, culto de Santa Ceia, qual que é a principal coisa que nós fazemos aqui? É examinar quem? Ou não é um tribunal, não? Eu não sento aqui e falo assim, aquele dia você lembra, né? Agora você vai pagar. Não é desse jeito, não? É porque as pessoas elas acham que tem que ser assim, sabe? O pastor ele tem que sentar lá no altar, ele tem que saber o que o membro ele faz os 30 dias do mês, no começo do da hora que ele abre o olho, até a hora que ele deita, e tem que chegar aqui na frente, tem que expor para todo mundo para julgar. E não é isso que o Senhor ele quer de nós. O partir do pão e o participar do vinho é muito além. Aleluia. É muito diferente daquilo que o mundo está querendo empurrar da gente de fora. E por que eu zelo e prezo muito por este momento? Porque participar da mesa do Senhor é quando você declara da mesma forma de quando você foi batizado. Aleluia. Quando você foi batizado, você está ali declarando o quê? Que a partir daquele momento, aquela pessoa que não estava nem aí se ela errasse ou se ela acertasse, morreu. Que a partir de agora não é que você vai ficar perfeito, não. Mas algo diferente dentro de você, tem
aceita qualquer coisa. A gente não aceita qualquer piadinha. A gente não aceita qualquer rodinha. A gente não aceita qualquer doutrina vã que nos é imposta. Aleluia. Se a gente anda na verdade, se a gente anda na direção do mesmo Espírito, eu posso vir aqui hoje e falar assim: irmãos, nesses 21 dias o Senhor me deu uma revelação, e a partir de hoje os irmãos dessa igreja, homens, só vão andar de calça social e não vão mais cortar os cabelos. E as mulheres dessa igreja só vão andar de vestido até os pés e andar com um véu sobre a cabeça. Os jovens desta igreja, a partir de hoje, não usam mais calça jeans e nem tênis. Porque é assim que o Senhor determinou, porque nós que estamos recebendo essa revelação é os que serão salvos. Você não vai dar, não, você não vai falar aleluia, não, você não vai dar glória a Deus, não. Sabe o que você vai fazer? Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Essa doutrina eu não aceito. Por quê? Porque o próprio Senhor, ele já deixou a receita para nós. Aleluia. E aqui o que Paulo está falando? Que desonra, tem desonra nisso. A gente vai começar a arrumar coisas aqui agora para ter impedimentos, para impedir que as pessoas adorem a Deus. É escândalo para você, pratique você. Mas para quem não é, não torne pesado aquilo que o Senhor já fez leve. Glória a Deus. Já foi falado aqui, Aleluia. ó. Lança sobre ele toda a nossa ansiedade. Aleluia. O Senhor está falando, ó, para a gente colocar sobre a cruz. Lá em Mateus 6 diz o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Uma pessoa sobrecarregada é uma pessoa que anda feliz, leve, saltitante por aí, que toma qualquer coisa, que faz qualquer coisa, tá? Não, ela não está chateada, cansada. Por quê? Porque é isso que o pecado ele faz com a gente. Eita, Todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, a única coisa que vai ter de igual, aliás, uma das únicas, né? Não vou afirmar que são todas, mas aqui vai ser assim, igual em todos os testemunhos, é o quê? Irmãos, eu tinha um vazio dentro de mim. Ao mesmo tempo, eu procurava fazer coisas que me deixavam feliz, mas no fim, o quê? Eu me sentia triste. Eu até ficava feliz ali na hora, mas depois me batia uma tristeza e trazia um peso sobre o meu coração que eu não sei explicar. Mas quando eu me encontrei Jesus, é como se tivesse caído todo esse peso de sobre o meu coração, de sobre as minhas costas. E eu me senti livre. E aí eu entendi a alegria que vocês, crentes doidos, tanto falam, tanto diz que sentem. E é isso que a gente precisa passar, é isso que a gente precisa fazer. glória a Deus. A gente não Aleluia. precisa inventar um evangelho novo. A gente não precisa inventar um culto diferente. Quando Jesus pregava, o que acontecia? Sentavam ali homens, mulheres e eram famílias inteiras, completas. Eu não sou contra, irmãos, de ter um culto direcionado, uma palavra direcionada para os homens, outras para as mulheres, outras para as mulheres. Não sou contra. Porém, a conversão não depende disso. E se tem pessoas procurando igrejas que têm algo diferente daquilo que nós já temos de graça, da receita que nós já temos completa aqui, é porque não entendeu ainda o que é o evangelho da cruz. Ainda não entendeu que a renúncia ela parte de nós. E ela vai partir de nós a partir do momento que nós entendemos o quão importante é o partir Glória a do pão. Deus. Aleluia. Sabe? Porque o partir do pão não é comer e beber. Aleluia, Jesus. Paulo está falando aqui, ó. Amém. Não tem comida na sua casa, não, irmãos. Você veio aqui só para tomar o vinhozinho, para comer o pãozinho? Tem necessidade de você sair da sua casa para fazer isso? Não. Se é para comer e para beber, faça na sua casa. Mas aqui, quando você estiver aqui, faça, dando graças, assim como o Senhor Jesus fez. Faça, compartilhando com aquele que está na mesma fé que você. Por que que o ímpio, quando chega
comunhão com a igreja. Tem gente que entende que é com essa igreja aqui e fala, não, eu não sou daqui, não vou cear, né? Mas aquele que está em comunhão com a igreja, que igreja? A igreja do Senhor. Amém. O mesmo Jesus que é pregado aqui, é pregado ali. Então, se a gente se reunir algum dia, a gente vai cear com eles, porque estamos em comunhão. E essa comunhão, porque nós somos igreja de Cristo. Então, a mesma direção que é dada a nós, é dada ali na placa A, na placa B, na placa C, naquele que não tem nem onde congregar, porque, pasmem, existem lugares, inclusive dentro do Brasil, aonde não tem igrejas para as pessoas congregar. Hoje algumas ainda têm o recurso da internet, mas e nos lugares que nem a internet chega? Depende de quem? De mim e de você. Essa empatia de querer levar esse evangelho mais longe que a gente puder. E de que forma que a gente faz isso? Ai, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Você sabe ler Bíblia, meu irmão? Sabe ler Bíblia, minha irmã? Eu vou bater na tecla novamente. Você está com um problema. Você está com um problema familiar. Amém? Misericórdia, irmão. Amém não. Misericórdia. Mas eu sei que todos nós temos. Mas aí, você ali pede para Deus uma direção. Senhor, eu sinto que eu preciso fazer algo, né, direcionado a essa questão na minha vida. Não sei se vai ser um momento de louvor, se vai ser um momento de leitura da palavra, se vai ser um clamor que eu vou levantar, seja de madrugada, seja de meio-dia, seja de meia-noite, porque pelo amor de Deus, gente, toda hora é hora de orar. Amém? Amém. Que amam o Senhor, busca Ele de madrugada também, mas se você buscar Ele meio-dia, Ele também vai te receber. Amém? As portas da casa do Senhor, elas são abertas para nós 24 horas por dia. Glória a Deus. Ai, Senhor, mas eu sinto queimando aqui dentro do meu coração que às 3 horas da manhã, durante tantos dias, eu vou orar pela minha família. Eu vou orar por essa questão. E você sente, irmão, não tem ninguém que chega e fala para você, irmão, faz assim, porque tá, é uma receita que eu fiz e deu certo. Não é isso, irmão, é uma certeza que você tem dentro de você. E você vai, você faz, e sabe o que acontece? Fica tudo horroroso, fica tudo horrível, fica pior que estava. Mas sabe o que acontece depois? Tudo se conserta. Você começa a contemplar as bênçãos do Senhor, você começa a ver as coisas acontecer. E aí tem gente que fica esperando alguém chamar para orar. Nossa, mas você não viu não o Brian sofrendo lá? Por que você não foi fazer uma campanha com ele? Não, o Brian era revoltado, nem na igreja que eu vim mais, porque ele não faz uma campanha com o menino. Não é esperar, irmãos, ninguém te chamar não. Olha, eu vou falar que isso é coisas que eu vivo na minha vida, tá? Eu já vivi, graças a Deus continuo vivendo. Tanto que eu já compartilhei com vocês aqui. Tem coisas que eu faço que eu sinto que é só pra mim. É só eu e Deus ali no secreto, ali dentro do quarto, dentro do banheiro, na beira da pia, lavando vasilha, fazendo qualquer outra coisa. Mas tem coisas que eu sei que é algo, é uma dor que não está só em mim, que não está só na minha casa, às vezes não está só na minha finança. E o Senhor, Ele coloca no meu coração. Compartilha. Eu vou compartilhar com quem, Senhor? Às vezes Ele coloca pessoas específicas. Aí sim, vai. Você mais o irmão Paulo vai orar na hora, porque tem bênção de Deus para vocês aí. E se você receber aquilo em igreja, Deus vai de encontro com aquilo que você já estava falando com Ele. Você está entendendo? Ninguém inventa modinha aqui não. Quando acontece isso, geralmente Deus já fez o quê? Já foi lá e já falou com Paulo. Olha, Paulo já ficou com vontade. Nossa, o Brian, eu estou achando ele meio assim. Acho que eu vou chamar ele para fazer uma campanha. Só que aí o Paulo dá uma enroladinha assim, sabe? Aí o Senhor, Ele vai lá e fala assim, fala lá com o Paulo lá. Você lembra que aquela vez que você fez aquela campanha assim, foi bem? Fala para ele chamar o irmão lá. Coisa de homem. Fala para ele, coisa de homem, vou fazer. E aí eu chego aqui e falo assim, irmão Paulo, deixa eu te falar um negócio. Estava orando, sabe? E aí o Senhor, Ele tocou no meu coração dessa forma assim, né? O Senhor
Ele vai falar, é de Deus, então eu vou falar assim, não, vou orar a respeito e, né, se eu confirmar, vou fazer. Você está entendendo? Porque as coisas que são de Deus, elas vão se confirmar por causa de quê? Nós somos uma igreja, primeiramente, uma igreja. Somos família porque somos todos filhos do mesmo Pai, amém? E aí, quando nós somos uma igreja, nós andamos em comunhão. Então, se nós estamos em comunhão, tem como o Espírito Santo ele vir e falar uma coisa do Braga aqui para mim, e falar outra coisa para você, falar outra coisa para a missionária Lourdes aqui, e falar outra coisa para o senhor? Já fica estranho, não fica? Quando você recebe, você já bate uma estranheza, assim, já, não é? Mas quando nós estamos em comunhão, é o mesmo Espírito. Só que muitas vezes, o que acontece? Por que a gente precisa de um dos outros? Porque às vezes a gente está desligado. Não é que o Senhor não está falando, é porque às vezes nós estamos desligados. A gente está esperando uma solução pronta. E o Senhor já tem a solução aqui. E aí, quando o Senhor ele abre, aí é a hora que a gente expõe. Aí você fala assim, eu não sei pregar. Mas quantas vezes o Senhor já colocou no teu coração um versículo? Quantas vezes o Senhor já colocou no teu coração um louvor? Está lá o grupo da igreja lá juntando teia de aranha, com um monte de gente com o coração aflito, sedento, esperando uma palavra. Não estou falando dos versículos que os irmãos mandam, não. É bênção, glória a Deus, amém. A gente recebe. Mas eu estou falando de coisas que o Senhor coloca em particular no coração, no nosso coração. E aí, por vergonha, por medo, ou até mesmo por omissão, por sem vergonha, se eu vou usar a palavra certa, você faz o quê? Não vou mandar, não. Tem pastor lá no grupo, tem presbítero, tem missionário, por que eu vou mandar uma oração? Não vou fazer, não. E não faz. E aí você está ali orando, chorando, pedindo para Deus, Senhor, me usa, Senhor, faz através da minha vida, Senhor, me torna um grande pregador, Senhor, me ajuda, me ensina a ganhar almas para o teu reino. Mas como que você vai fazer isso sendo que você não partilha o pão com o seu irmão que está do teu lado? Aleluia. Quando você compra pão dentro da tua casa, você esconde debaixo da sua cama só para você comer sozinho? Você põe onde? Aonde todos têm? Então é dessa forma que nós crescemos espiritualmente, partindo o pão. Neste momento de comunhão aqui, nós selamos aqui no mundo físico, porque a palavra fala para nós que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então é importante que a gente faça isso por causa de Deus? Não. Ele conhece o nosso coração, mas por causa de nós mesmos. Nós precisamos ver, nós precisamos entender que nós estamos juntos e de boca fechada. Quando você não vem aqui dar o seu testemunho, quem vai saber o quanto o Senhor está te abençoando? Aquele versículo que queimou o teu coração lá foi bênção para você, não foi? Às vezes tinha uma pessoa ali esperando essa resposta de Deus para a vida dela e você fez o quê? Não, tem que ser me pagar, não vou levar esse versículo não. Quantas vezes a gente chega aqui, às vezes, irmãos, sabe? Precisando só. E aí, se você entende esse partir do pão, na hora que é aberta a oportunidade, mesmo que você não tenha um testemunho para dar, fala, irmão, eu não tenho um testemunho meu, mas eu quero fazer uma oração pela igreja hoje. E você chega aqui, você ora, e de repente, sabe? Tem irmãos, a gente está dentro da igreja, mas acontece sim ou não? De às vezes a gente chegar aqui parece que o ar está pesado. Parece que está todos os ventiladores ligados, está chovendo na forma, mas parece que está pegando fogo, está quente. Mas não é um quente gostoso de conforto, é um quente de peso, sabe? É porque às vezes a gente vem da correria do dia a dia e tem gente de todas as formas. Às vezes a gente está, cada um está numa batalha espiritual ali, um está orando ali por libertação de alguém, o outro acabou de vir por um problema, passou por um acidente, recebeu uma notícia de morte. A gente não sabe como que cada um chega aqui. E quando a gente chega aqui, a gente precisa estar neste mesmo espírito de comunhão. E quando você entender essa comunhão, você vai entender que esse partir do pão não é só comer um pãozinho, não é só tomar um suquinho, é algo muito mais poderoso. E eu espero e profetizo em nome de Jesus que a partir de
Eita glória, aleluia, Jesus. Você pode ter virado aqui hoje de uma forma. Às vezes aí com tudo formadinho na sua cabeça. Não, do jeito que eu tô, tá bom. Eu tô orando, tá bom. Gente, sabia que nós temos teólogos aqui dentro? Teólogos formados aqui dentro. Sabe? E a gente precisa explorar aquilo que o Senhor, a gente conquista no Senhor. A gente busca conhecimento, não é para nós. Entende? Ah, pastor, mas eu só sei o Salmo 23. Mas quando eu leio o Salmo 23, pastor, você não sabe o que acontece. Eu não sei te explicar. Então compartilha. Compartilha o Salmo 23 do jeito que Deus colocou no teu coração. Eu sei que muitos não vão entender porque não está partilhando mesmo com você, entende? Mas aqueles que estão compartilhando dessa mesma comunhão com você, vai receber, vai entender, vai agradecer. Você vai mudar, vai transformar a vida de pessoas ali, mesmo que elas não venham falar para você que ela mudou. Aleluia. Tudo que é feito aqui, tudo que já foi levantado aqui, foi porque um dia o Senhor deu uma batalha, deu uma luta para alguém e a gente entendeu que aquilo ali era bom. Como que o Senhor fez o mundo, como Ele fez aqui a terra, o mundo físico que a gente fez. Ele foi fazendo coisas por coisas e falou o quê? Isso é bom. Eita glória. No outro dia, isso é bom. Glória a Deus. Mais um dia, isso é bom. Aí eu te pergunto, você já começou os dias da sua criação com Deus? Aleluia, Jesus. Glória Você a Deus. precisava conhecer Jesus, você conheceu. Amém? Glória Glória a Deus. Aí, depois de conhecer Jesus, você viu que era bom. Aí você decidiu o quê? Batizar. Amém. Aí você viu que aquilo ali era bom. Mas e aí, depois de batizar? Agora eu vou ver esperar Jesus? Tem outras pessoas que estão como eu e você estávamos, cansadas, precisando de um alívio, precisando de um socorro, precisando conhecer esse Jesus, precisando ter força e às vezes só ter discernimento do que é um batismo, coisa que às vezes você recebeu e outro não. Você já prestou atenção que hoje, como eu iniciei dizendo, é muita gente, mas muita gente mesmo que critica quem está dentro da igreja, mas são pessoas que às vezes ou estão dentro da igreja ou já estiveram e saíram por causa de alguém. E a maioria que está fora da igreja não saiu por causa de Deus, saiu por causa de alguém. Por causa de uma igreja, por causa de uma pessoa, por causa de uma palavra, por causa de uma ação ou por falta dela. E aí o Senhor ele vem mais uma vez, vou repetir a última vez aqui, amém? Já vou passar a palavra para a gente ir para a ceia, porque ela não estava ali com alguém que estava partindo do mesmo pão que ela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes ela passou por mesas aonde antes do pão ser partido, a ceia tinha sido devorada. Glória a Deus. Aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, já tinha sido tudo devorado. Aí às vezes a gente vai falar que é do devorador, do migrador, do cortador. E a gente só leva isso para o lado financeiro, né? Do lado físico, do lado das bênçãos materiais. Mas tudo que está na palavra, ela cabe em todas as áreas da nossa vida. E se ela não couber primeiro na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, de nada adianta as outras coisas. Aleluia. Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu fiz um estudinho aqui, por fim acabei nem conseguindo entrar nele, mas depois eu mando para vocês lá no grupo a respeito da Santa Ceia, a originalidade, a forma. Eu até coloquei, tentei representar ali, pois os cálices, a gente toma um, né?
Mas na verdade, na mesa da ceia, originalmente lá na ceia, eles são colocados 5 cálices. Mas isso eu só vou contar lá no meio. Vocês vão ter que entrar lá para olhar depois. Eu ia explicar sobre isso, mas vai ficar para outra oportunidade. E o que eu queria deixar com os irmãos aqui é hoje. Deixar com os irmãos hoje é isso. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. O Senhor, Ele quer nos alimentar e Ele quer trazer para nós alegria, esse peso, essas tristezas, essa fadiga, essas quilometragens de doutrinas que estão tentando jogar em cima de nós, esse fardo pesado de quando nós erramos. Ah lá, ó, é crente. Não é isso que o Senhor tem para nós. Não que o Senhor não vai nos advertir pelos nossos erros. Como Pai zeloso e amoroso que Ele é, Ele vai sim, tá, irmãos? Então prepara a cara aí sem vergonha. Se você estiver fazendo coisa errada, principalmente se você sabe que está fazendo e não quis parar, Ele vai te advertir. Você vai passar uma vergonhinha assim uma hora ou outra. Não sei como, não sei com quem, mas que você vai passar ou não vai. Mas aquilo que nós fazemos sem percepção é o Espírito Santo de Deus que vai nos convencer, né? Tem coisas que são moralmente falando, a gente já sabe que é errado. Agora tem outras que o próprio Espírito Santo vai nos convencer, porque às vezes a gente mesmo não se deu conta ainda do que a gente faz de errado. E isso Ele vai nos ajudar, e é por isso que é necessário a gente estar neste momento de comunhão, aqui, num momento como esse, partindo o pão e tomando e participando do cálice. Amém? Glória a Deus. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus, que está olhando por você agora. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, são tantas coisas, Pai. Eu gostaria de colocar aqui, meu Deus, aleluia, mas eu sei que não é como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Eu sei que não é por muito falar, e não sou eu, meu Deus, que vai convencer, papai, aleluia, Jesus, os teus servos, os teus filhinhos, os meus irmãos que estão aqui em comunhão comigo agora, participando deste culto. Mas que a partir de hoje, papai, seja criança, seja jovem, seja, oh glória, seja um adulto, mulher ou homem, magro, baixo, gordo, alto, aleluia, que esteja aqui, aquilo que receber do Senhor, que sinta esse desejo, Pai, que sinta, Senhor, em seu coração, meu Pai, aleluia, Jesus, o desejo de compartilhar, para que haja fortalecimento no nosso meio, para que haja, meu Deus Santo, aleluia, oh glória, crescimento da Tua obra, Pai, pois a Tua palavra
aleluia, esse Espírito, Senhor, da verdade, esse Espírito de vida, esse Espírito Santo que convence a gente do pecado, do juízo, Senhor, oh glória, Ele possa estar conosco, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, meu Pai, e que a partir de hoje, Senhor, tudo aquilo, Senhor, porque nós nos sentimos acusados, papai, oh glória, nós venhamos, Senhor, ter um arrependimento verdadeiro, porque após ceiar, meu Pai, aleluia, Deus Santo, Senhor, entregou, papai, a tua vida naquela cruz do madeiro, para que todo aquele que no Senhor crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é crendo nisso que nós estamos aqui hoje, Pai, dizendo, Senhor Jesus, nós te recebemos, nós te amamos, Pai, aleluia, e nós queremos ser seus imitadores, seguir os teus passos, papai, nessa terra, enquanto nós vivemos, para a glória e honra do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Palavra abençoada, sempre, Amém. sempre. Glória a Deus. O pastor David sempre traz uma palavra aqui na nossa vida. Aleluia, Deus. Já pensou, irmão? Você já parou para pensar que no Antigo Testamento, para cada pecado tinha um sacrifício? Tocou em alguém morto, vai matar não sei o que, fazer não sei o que, ficou, fez algo errado, cada pecado tinha um sacrifício para se fazer. Amém, Jesus. E Glória eu a fico Deus. imaginando quando aquele povo ia fazer aquele sacrifício, eles ficavam alegremente, né? Eu tenho certeza, o perdão do pecado, a alegria que era. Aí você já pensou hoje que o próprio Deus se despiu de toda a sua glória, desceu aqui na terra. Aí ele deixou o passo a passo lá como fazer. E antes de ir para a cruz do Calvário, ele se reuniu com os discípulos e fez a ceia do Senhor e falou para que fizéssemos isso em memória dele. Hoje não é um sacrifício para cada pecado, é só uma vez que nós vamos reconhecer o sacrifício que Cristo fez, só um sacrifício que ele fez e purifica nós de todos os nossos erros. E quando eu falo todos, é os erros do passado, é os erros do presente e é os erros do futuro, porque a obra de Deus ela é perfeita, aleluia. Ela não para conforme o tempo, ela está no antes, durante e depois. Então que depois dessa palavra aqui que nós estudamos, nós venhamos ceiar diferentemente. Amém. E sair daqui avivados na graça do Senhor, cheios da unção de Deus, para onde nós vamos. Amém. Quero chamar o irmão Brian para estar aqui. Pode ser? O irmão Brian vai estar aqui servindo na mesa do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abram em Lucas 22, 19. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler Glória a Deus. Aleluia. a palavra do Senhor e meditar nela. A palavra do Senhor nos diz assim: tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Parou para pensar, é derramado a favor de mim, que estou aqui na igreja, mas também é derramado em favor daquele que hoje está lá no mundo. Irmão, qual a diferença aqui? A gente precisa reconhecer o que Cristo fez por nós. O perdão está aí, é dado para quem quer. Então, quem reconhecer, Cristo vai perdoar. Amém. Então, eu não sei qual a condição hoje que você está, você ainda não é batizado, você não é ceado você não é batizado, você não está integrado na obra do Senhor, mas entenda, se você reconhecer Cristo e aceitar o sacrifício dele pelo perdão dos seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar.
Porque Ele é fiel e justo para me perdoar, Ele é fiel e justo para te perdoar também. Glória a Deus. Vamos orar para que não seja um simples pão, um simples suco, mas que venha a ser o corpo do sangue de Cristo. E é em memória de Cristo que nós fazemos isso aqui todo mês. É porque a palavra de Deus nos diz. Nós não fazemos isso aqui para encher ego. Nós não fazemos isso aqui para nos sentir melhor. É porque Cristo nos ordenou. E assim nós fazemos. Pai, em nome de Jesus, assim como a Tua palavra nos ensina, Pai, e nós queremos estar o mais íntegro possível, Pai, debaixo da Tua palavra, Senhor. Direcionado debaixo da Tua palavra, Senhor. Nós vamos fazer, Senhor. A Tua palavra nos diz, Pai, para nós, ó Pai, sempre nos reunirmos, ó Pai, e fazermos, ó Pai, em memórias de Ti, Senhor. Em memória de Ti, ó Deus, Senhor, hoje, ó Deus, nós tomamos esse suco e comemos este pão, ó Pai, sabendo, ó Pai, que não é um simples suco e um simples pão, ó Pai, mas que é Teu corpo e Teu sangue derramado em favor de nós. E hoje nós, ó Pai, nós nos alegramos, Senhor, porque somos perdoados, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor nos amou. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor foi para a cruz por nós. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor gritou lá na cruz do Calvário: perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor segurou em nossa mão. Nós não merecíamos, Senhor, e o Senhor gerou em nosso coração arrependimento, ó Pai. E hoje, ó Pai, estamos aqui ceando, glorificando e exaltando o Senhor, ó Pai, e sabendo, ó Pai, que não há mais nenhum jugo, nenhum peso, nenhum fardo, Senhor, porque o Senhor é o nosso advogado fiel. O Senhor, ó Pai querido, ó Deus, Senhor, é o nosso ajudador. O Senhor, ó Deus, Senhor, é o socorro bem presente, ó Pai. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aquele que é batizado nas águas e está em comunhão com a igreja, poder ficar de pé. O irmão vai passar a distribuir da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito lindo vir adorar ao Senhor. É muito bom estar diante da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz para nós: avalie-se o homem em si mesmo, né? Eu não quero que você se avalie com condenação, mas avalie o que você pode melhorar, o que você pode ser melhor ainda. Pode ter certeza que os seus erros, as suas falhas são perdoados. Você tem fé nisso? É o nosso momento de arrependimento aqui, é o nosso momento de cegarmos ao Senhor, que nós venhamos estar arrependidos verdadeiramente e venhamos participar da ceia do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz: tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, poder participar do corpo de Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor também nos diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Poder participar do sangue de Cristo. Amém? Foi derramado em favor de nós. Se entregando ao Pai mais uma vez. Senhor, Logo que pessoa, Deus fiel, Deus de maravilha, Deus de poder, te agradecemos, Senhor Jesus, porque os teus ouvidos, ó Pai, estão estendidos a nós. Suas mãos, Senhor, estão sempre estendidas para nos perdoar. Senhor, nós te clamamos e te adoramos, Senhor. Avaliamos, Senhor Jesus, aqui juntos, ó Pai, o que podemos melhorar, Pai. E te pedimos, nos ajuda, nos fortifica, nos fortalece, Senhor, nos enche, Pai. Em memória de Ti, ó Deus, Senhor, nós estamos aqui ceando, crendo, ó Deus, Senhor, que nossos pecados estão perdoados, crendo, ó Deus, Senhor, que a nossa salvação não depende de nós,
daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, nos fortalecer, Senhor, diante da tua presença, diante da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, que o Senhor venha fortificar a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Posso ouvir o clamor da multidão. Irmãos, eu quero deixar um recadinho para vocês. Eu não sei vocês, aleluia, mas eu tenho noticiado aí que há um culto no lar. Aleluia, para as pessoas que eu conheço. Olha, nossa igreja faz um culto no lar. Uma hora a gente acerta o alvo, né? Uma hora a gente acerta o alvo. Vamos tacar as flechas que a gente tem, amém? E eu quero desafiar você, avise as pessoas, convide as pessoas para vir para a casa do Senhor adorar a Deus. Tem uma pessoa simplesmente só esperando alguém falar: vamos lá adorar a Deus, vem ver o que Jesus pode fazer, vem ver as maravilhas que Deus pode fazer. Mas também fale que a nossa igreja também tem disponibilidade para ir fazer um culto lá, né? Para que nós venhamos enfincar a bandeira do Evangelho nesse Senador Canedo. Se vão encher essa igreja aqui, a nossa vontade é que sim, né? Mas o nosso real propósito é cultuar o Senhor, encher o céu de pessoas boas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoe a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre cada um que veio as tuas bênçãos, Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor passe ungindo a cada um, Senhor Jesus, ungindo, ó Pai, contra todo o mal, contra todo o laço, contra toda a armadilha que o inimigo armar, Pai. Abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Curva suas cabeças e estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos, sempre e todo dia. Amém. Louvado seja o nome.